Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente está aqui no ginásio chamado Bipump, em Tóquio, é um ginásio de escalada. Se você não conhece nada sobre boulder, escalada no geral, ou nunca ouviu falar sobre esse ginásio aqui, ele é conhecido como o ginásio mais difícil do mundo, o ginásio mais difícil de Tóquio, o ginásio mais difícil do Japão, o ginásio mais difícil. Sempre ele está relacionado com dificuldade, porque o Japão em si já é conhecido por ser muito avançado em nível de dificuldade para escalada, mas aqui é considerado o pior ginásio nesse sentido, de ser o mais difícil, né? E é isso, hoje eu vou estar escalando aqui. Eu não sou experiente em escalada, não sou avançado em escalada, então a visão que eu vou tentar passar aqui para vocês hoje é: vale a pena vir aqui sendo iniciante ou intermediário em escalada, ou você só vai apanhar aqui dentro, como que vai ser? Então é mais para mostrar a experiência de um iniciante aqui dentro. E é isso, então vou levar vocês comigo para conhecer as trilhas que tem aqui, as fáceis, as difíceis, enfim, vamos dar uma olhada em tudo que a gente conseguir aqui. Para nota de rodapé aqui, o máximo que eu escalei na minha vida de nível até hoje foi um V5, foi aqui em Tóquio, mas não é meu nível, então eu escalo níveis abaixo de V5 ainda. Mas aqui, para um quesito de comparação, dizem que um V2 tem cara de V6, então não sei até que nível eu vou conseguir escalar de fato aqui dentro. Mas é isso, vamos lá. Bom, essas aí são as dificuldades daqui. Então você pode ver que tem algumas fitas aqui até chegar no V0, tá? Então essas duas primeiras aqui é para ser de boinha, aí o amarelo já é um V0, aqui no azul é um V3 e aqui na frente já tem o V10, mas eu costumo dizer, como eu falei antes, é que, sei lá, esse V10 aqui vai ter uma cara bem acima de V10, então provavelmente não vou nem conseguir começar nada, sei lá, daqui pra cá, vai conhecer isso aqui. E o que você fez certo agora que você não tinha feito antes? Posicionamento mesmo, eu não tinha prestado muita atenção na rota, entrei meio achando que ia ser de boa, e de fato não é difícil assim, mas se você não ler a rota antes, complica muitas coisas, então lendo a rota ficou bem mais simples. Bom, esse aqui é o primeiro andar, a gente vai por cima agora e explorar um pouquinho de cada um deles, mas é isso. Bom galera, a gente está aqui agora no segundo andar, no Bipump. O que eu posso dizer do primeiro andar é que tem bastante boulder até para iniciante, assim, e iniciante mesmo, assim, antes do nível V0 mesmo, tem pelo menos umas 5 rotas ali na primeira parede já, que é super acessível, assim, para quem nunca escalou na vida, eu acho até. Já fiz um de nível amarelo aqui, que é o terceiro nível, que seria o V0, foi o que eu acabei de mostrar. Então a meta é subir mais 2 níveis pelo menos aqui, então seria fazer um vermelho e depois um azul logo na sequência. Uma curiosidade daqui é que alguns ginásios usam as graduações de luta como nome de nível, então você tem os kills das faixas de luta no geral, assim. Agora, qual luta? Não sei te dizer, porque eu não pratico luta, mas essa é uma curiosidade boa. E é isso, então a gente vai tentar algum de nível vermelho e nível vermelho é o? É depois do amarelo. Mas é o V? Ele tá alguma coisa entre V0 e V3, assim. Ah, tá. Então eu não sei, ele é tipo um espectro, assim. Então eu não sei. Eu vou falar que é V3, né? Se eu fizer é V3. Depois ele coloca aqui, ó, na telinha, na edição. Isso. Se eu achar. Ai, até dentro do ginásio tem as maquininhas, ó. De bebida, uns handbags. É muito Japão isso aí, né? Pra ficar hidratado fazendo bolo. Sim. Isso aqui salva muito a vida, tá? Uhum. Especialmente esse aqui, ó.
Esse aqui, ó. Nossa senhora. Esse aqui quando você tá com muita sede, misericórdia. Esse parece que hidrata mais que água, né? Sim, é muito bom. Não sei nem se é possível alguma coisa hidratar mais que água, mas isso aqui... Nossa, é muito bom. Com certeza uma das coisas mais legais desse ginásio é que ele te força a explorar coisas que nem são do seu estilo de escalada. Então ele meio que te força a sair da sua zona de conforto. Esse tipo de boulder que eu tô fazendo agora, ele tem várias agarras pequenas e eu tenho muita dificuldade de segurar e pisar nesse tipo de agarra. Mas eu tive coragem de fazer e, enfim, vocês vão acompanhar minhas tentativas agora. Mas acho que sai. Acho que eu só fiz de novo a mesma coisa que eu fiz lá embaixo, que foi não pensar direito na rota. Então eu vou pensar direito na rota e tentar de novo. Bom, como dá pra perceber, eu tava tendo muita dificuldade com esse boulder, né? Então, eu tentava abrir a mão direita, o pé esquerdo soltava, e eu tentava fazer o próximo movimento, eu caía. Então, eu tentei isolar os movimentos, né? Que é algo que me ajuda muito na escalada também, pra evoluir nessas trilhas mais difíceis pra mim, é isso. Eu tento isolar os movimentos e depois eu tento juntar tudo e fazer de uma vez só. Isso é uma dica também, se você tá começando a escalar, não gasta energia tentando fazer o boulder inteiro sempre. Tenta isolar os movimentos. E isso pode te dar muita vantagem, pode te ajudar muito e até, quem sabe, você termine o boulder. Pra fazer isso eu tenho que tipo, isolar ela inteira. Porque, nossa, sei lá, pra mim esse estilo de slab, reglet, agarra muito pequeno ainda é muito difícil pra mim. Mas eu tenho tentado me expor um pouquinho mais, assim. Então é progresso bem lento, mas só de isolar um pouquinho cada rota assim eu já fico feliz já. Não acho que consigo mandar isso hoje, ainda. Então essa aqui é a grossura, é o espaço que eu tenho na altura do dedo, né? Essa aqui também, né? Generosa. Eu tenho uma ali, ó. Olha aquela ali, ó. Olha aquela ali. Aquela ali. Olha ali. Vou botar o pé. Ó, tá com o olhinho. Aí, tem um embaixo. Aí, boa! Boa, amor! Isso! Uia! Era só juntar o pé. Era só juntar o pé, amor. Não, mas apresentar ainda, acho que agora vai. Agora vai. Viu? Eu falei. Obrigado. Ela tá me motivando. Eu tava quase desistindo disso aqui. Ela falou, não, tenta mais uma ali que você viu o cara fazer, copia ele. Exatamente. Funciona mesmo. Tá fazendo ainda. Meu, parece que essa parte do meu dedo vai fazer assim, ó. E sai voando. Ah, mão tremendo. Bom, acredito que essa já era a minha quarta ou quinta tentativa desse mesmo boulder, né? E o interessante da escalada é isso, assim, quanto mais você faz, mais o seu corpo se acostuma com o movimento e mais fácil fica repetir as coisas. Então aqueles movimentos que eu tava tendo muita dificuldade no começo, e enfim, onde meu pé escapava, o meu corpo abria para a esquerda, ou enfim, a mão escorregava, já não estava mais acontecendo. E eu consegui fazer o início bem certinho, assim. Então essa parte onde eu chego nessa garra aí pela segunda vez, acho que foi uma das melhores sensações assim, do dia. Porque apesar de parecer uma escalada bem simples, assim, pro meu nível ainda não é. Então eu fico muito perdido no que fazer. Como dá pra ver no vídeo agora, eu tentei jogar uma mão pra cima, eu vi que não deu. Então eu tô tentando entender do que eu vou fazer. Por isso que esse vídeo é meio longo, mas eu quis deixar ele inteiro mesmo, pra mostrar como que funciona às vezes o processo de raciocínio mesmo quando você tá tentando fazer uma rota de boulder, né? Então eu tento subir um pé, tento juntar uma mão. Agora a gente vai ver que eu vou jogar um pé muito alto pra cima, e isso me impede de chegar naquela garra lá em cima, porque eu tô longe da parede, justamente por conta desse pé direito que eu subi. Então tem que retornar para aquela garra pequenininha de novo, subir o pé esquerdo para conseguir finalmente finalizar o movimento, que não é nada fácil, principalmente fazer essas trocas de pé nessas agarrinhas pequenas é algo que dá muito medo. Parece que você vai escorregar, vai cair, vai se machucar, e às vezes o maior desafio é esse, assim, não é nem a dificuldade da rota, mas é o medo de cair e se machucar. Mas é claro que o único jeito de superar esse medo é justamente se expondo um pouco mais, óbvio, de forma segura e dentro dos limites que você acredita que consegue fazer, claro. Bom, acho que saiu, né?
Mas, assim, ele tá entre aqui, graduado como V1, V2, mais ou menos. Pra mim, eu acho muito acima do que eu tô acostumado quando me falam V1, V2. Mas eu acho que é fazível. Então, uma das coisas que achei legal desse boulder especificamente é que é bem meu estilo contrário, escalada. Então eu fico muito feliz quando eu consigo fazer alguma coisa assim. Acho que essa é uma das vantagens, inclusive, de você vir em um ginásio que é mais difícil. Porque você é obrigado a fazer alguma coisa um pouquinho acima do seu nível. Então talvez você descubra que você consiga fazer algo que você achava que não conseguia antes. Como é o caso disso aqui pra mim. Recapitulando então, galera, até agora a gente fez esses 4 primeiros níveis aqui. Meta é fazer um azul ainda, se sair um branco. Se sair muito fácil, daí estou sonhando muito alto, eu acho, mas vamos lá, olha o dedinho. Bom, depois de fazer o meu primeiro boulder de fita vermelha, eu comecei a tentar entrar em todos os de fita vermelha do segundo andar. E, bom, tentei fazer meu primeiro negativo, né? Pra quem não sabe, negativo é basicamente quando a parede é inclinada dessa forma aí. E uma coisa que eu percebi nesse ginásio foi que eu preciso melhorar muito a minha técnica com os pés, principalmente para boulders negativos, né? Que é o que vai me dar sustentação e estabilidade para conseguir mover bem as mãos. Esse especificamente eu não consegui terminar, eu cheguei até o crux uma vez só, consegui passar um movimento apenas e acabei caindo. Já estava bastante cansado assim nos braços, então não consegui finalizar ele, né? Mas ainda me falta muita técnica. Chegamos no terceiro andar do B-Pump. Esse aqui é o andar famosinho deles que tem neon, então se você já viu sobre o ginásio, é esse andar aqui agora. E o de cima é o rooftop, que é o que eu mencionei no começo do vídeo, que foi o meu favorito quando a gente veio. Então o azul escuro vai sair aqui. Ou não. Mas se não sair aqui, sai no de cima. Se não sair no de cima, você vem e faz, velho. Tá vendo? É isso aí. Eu passei por alguns ginásios de escalada aqui no Japão. Ao todo foram 7 ginásios. E o que eu posso dizer do B-Pump é que ele tem muita variedade de rota. Porque são 4 andares e todos os andares são bem completos. Então tem para todos os níveis. Por exemplo, esse amarelo que eu tô fazendo agora, ele é para iniciante também. Ele é antes do V0. E apesar do B-Pump ter uma fama de ser bem difícil, eu acho que a gente precisa separar um pouco as coisas. Eu acho que ele é bem difícil se você considerar o nível dele. Então, por exemplo, se você disser que o V0 é mais difícil do que o V0 em outro lugar, sim, é mais difícil. Mas dizer que não tem nenhum boulder acessível para todos os níveis é mentira. Então, tem um boulder para todos os níveis. Vai ter um boulder para o seu nível, vai ter um boulder para o meu nível, para o nível de quem escala níveis mais difíceis também, com total certeza. Então, eu diria assim, é frustrante se você tentar escalar o seu nível lá, é frustrante. Mas certamente vai ter alguma coisa pro seu nível disponível lá. Então, talvez você só não chame o seu nível da mesma forma ali. Talvez se você escalar um V5, você vai escalar V3 nesse ginásio. Se você escala V2, você vai escalar, sei lá, V0. Se você escala V0, você vai escalar os níveis antes do V0, sabe? Mas vai ter rota pra você com total certeza. Esse aí, por exemplo, é mais um V1/V2 e eu tava muito feliz de estar terminando ele também. Então acho que no fim você acaba se adaptando até ao conceito do ginásio e acaba tentando escalar com base nos níveis dele mesmo. Eu acho que o ideal é não se frustrar por estar escalando níveis abaixo, entre aspas, né? Olá a todos. Encontramos 2 boulders azul escuro, a mão já tá assim, né? Tá parada, né? Então... Então dá pra fazer. Bom, e essa aí foi a minha primeira tentativa do que o B-Pump chama de V3, né, que é o adesivo azul escuro. E, cara, eu senti muita dificuldade nessa rota. Ela é bem negativa também, né, igual aquela que eu tentei anteriormente, que era de fita vermelha. E, bom, eu consegui avançar bastante nela até, porque eu esperava pelo menos. Mas eu fiquei bem em dúvida se em um certo momento dela a ideia era realmente fazer um campus, né, que é quando você escala só com a mão.
que é o que eu tava tentando fazer depois dessa parte aí que eu tô rodando, todo perdido, ou se a ideia realmente era manejar bem os pés ali e você realmente consegue fazer essa rota com os pés nas agarras. Então eu não sei responder essa pergunta ainda, mas eu fiquei bem feliz com a minha primeira tentativa, né? Apesar de ter usado muita força ali, zero técnica praticamente. E aí, Nossa. primeira impressão? Bom, nessa hora aí, como deu pra ver, eu já tava bem cansado, mas ainda assim eu decidi escolher mais um boulder de fita vermelha pra tentar fazer. E é algo que tava um pouquinho acima do meu nível, né? Esse é um boulder que já tem uma característica diferente dos outros que eu tava fazendo. Ele já envolve movimentos dinâmicos, né? Que são movimentos que envolvem salto normalmente. Então, fiquei um bom tempo nele. E eu acho que isso é uma coisa que escalar no Japão me forçou a fazer, que é ficar um bom tempo nos boulders que estão disponíveis para mim. Basicamente é isso. Eu acho que uma das melhores formas para evoluir na escalada é se expor a esse tipo de movimento. Então eu não tenho muito costume em fazer movimento com salto, movimento com pulo, movimento mais dinâmico, e eu aproveitei para treinar isso aqui. Então não é o primeiro ginásio que eu estou treinando isso, mas vocês podem ver que eu tenho muita dificuldade em acertar o pulo ainda. Mas enfim, eu acho que se expor a movimentos é uma das coisas uma das principais coisas, né, na escalada. Eu acho que Acho sai. que Sai. o segredo ali é fazer um movimento mais dinâmico, mas não tão dinâmico. Então, um pouco controlado e agarrar. Vou tentar mais uma vez e deve dar certo. E daí a gente sobe, senão não vai dar tempo. Eu juro pra vocês que eu nem sei quantas vezes eu tentei acertar esse pulo aí, mas foi mais de 15. Foi mais de 20 vezes, na verdade, que eu fiquei tentando acertar esse pulo só nesse dia. Mas foi o que eu disse antes, né? Pra você conseguir aprender um movimento novo, você tem que tentar o máximo de vezes possível aquilo que é impossível pra você até então. Então, não tem outro jeito. Mudança de planos, hoje é terça-feira. Fechou o rooftop, né? Então a gente vai tentar mais uma vez isso aqui. Talvez voltaremos na quinta. E aí eu mostro pra vocês o rooftop. Vocês vão ver tudo no vídeo só, então tanto faz. Mas é isso aí. E depois de 20 vezes, eu finalmente consegui acertar mais ou menos o movimento. Boa! Nossa! Segurei, mas não mantive. Amor, só falta botar o pezinho. Falta só posicionar bem o pé. E depois de conseguir esse quase acerto, eu comecei a tentar uma vez atrás da outra. E obviamente não deu certo, né? Porque o corpo precisa descansar. Então, sempre descansem, galera. Entre uma tentativa e outra. Tô bem cansado. Mas vou tentar mais uma vez. E obviamente eu menti, não ia ser só mais uma vez, né? Porque, enfim, eu queria muito mandar esse boulder. Última vez. Tem que ser teimoso pra fazer boulder. A Bruna tem razão, tem que ser bem teimoso. Mas como eu já tinha dito antes, eu tava fazendo uma tentativa atrás da outra sem parar, então eu tava bem cansado já. E eu continuei fazendo isso no final porque o ginásio estava fechando e eu tinha muita esperança de acertar esse pulo. Mas revendo as gravações aqui, o ideal mesmo teria sido descansar um pouco melhor entre uma tentativa e outra. E possivelmente eu teria acertado esse pulo, acredito eu, pelo menos. Certeza. Quinta-feira vai, amém. Até quinta. Bom, galera, depois de 2 dias pra gente e 15 segundos pra vocês, quinta-feira chegou e o rooftop tá aberto. Então aqui foi minha parte favorita da primeira vez que a gente veio, acredito que da Bruna também, eu acho. É muito legal. E é uma área totalmente aberta, assim, então não é a mesma coisa que escalar outdoor, mas é como se estivesse escalando outdoor, só que indoor ao mesmo tempo, entendeu? Essa é a ideia. Então é muito bonito. Então vou tentar alguns boulders aqui e depois descer pra tentar de novo o terceiro andar. Bom, para começar a aquecer no rooftop, eu comecei por esse boulder de agarra preta, porque a Bruna escolheu ele, basicamente porque ele parece o Alien, e ela gosta do Alien, então eu comecei escalando ele. E eu acho que uma das coisas mais legais do rooftop é com certeza a vista que você tem enquanto escala. Acho que não dá pra ver muito bem nesse frame especificamente, mas eu tô cercado de vários prédios gigantescos de Tóquio, porque a gente tá bem no bairro de Akihabara, onde você tem vários prédios enormes assim, e o ginásio fica bem no meio deles. É muito bonita a vista, principalmente quando você sobe um pouquinho mais alto nessas agarras aí, dá pra ver muito bem os prédios em volta, que era o que eu tava fazendo agora. Bom, a gente deu a volta agora, né? São 3 paredes aqui em cima no rooftop.
E da última vez que eu vim aqui, tinha esse laranja aqui que eu tentei. E quando eu consegui fazer ele, a gente não conseguiu gravar, porque acabou a bateria do celular. Ou seja, não fiz, né? Publicamente não fiz, então eu tenho que fazer de novo. Mas é isso, eu vou tentar ele de volta. Ô, amor. Bom, tem um mês que eu vim aqui, eu acho, mais ou menos. Acho que foi, né? Um mês e meio. Um mês e meio. E quando eu cheguei pra fazer isso aqui, eu fiquei me arrebentando um monte pra tentar fazer várias vezes. E agora saiu de primeira, assim. Isso é uma coisa que eu tô sentindo aqui no Japão, assim. Não sei se eu tô me enganando, escalando o nível que eu já escalo no Brasil, talvez. E achando que eu tô melhorando, mas pra mim eu realmente melhorei nesse tempo aqui. Então tô bem feliz, por mais que não seja um progresso gigantesco assim. É sim. Então é. Pra você é. Então, obrigado também, galera. É isso aí, foi um progresso gigantesco. Mas é isso, tô bem feliz de conseguir fazer ele de primeira. Que nível que é esse? Esse é amarelo. Amarelo, que é um V? Esqueci já. Eu acho que ele tá V0 mesmo. É? Eu acho Nossa, que é V0. mas é difícil? Então, quando você coloca esse V0 no ginásio que eu tenho costume escalar, pelo menos no Brasil, isso não seria um V0. Não é já. V0. De acordo com o o nivelamento do ginásio não seria um V0, né? Se isso é um V0 na rocha ou não, eu já não tenho noção. Mas eu acho que aqui é realmente verdade o que falam, assim, o nível é mais alto. Você sente que é mais alto mesmo. E aí? Saiu. Ué, escorreguei bastante pra ali. Sério? Várias vezes. Mas é uma vermelha. A comparação aí é o mesmo nível da preta do andar de baixo que eu tô tentando fazer, com salto. Mas é aquilo, né? Dentro de nível de escalada, um nível só também tem níveis dentro dele. Eu acredito que isso aqui seja um pouco mais fácil do que a preta que eu tô tentando. Mas muito legal, meu. O set aqui de fora é muito bacana também. Uma coisa que a gente percebeu é que eu acho que aqui fora eles demoram mais pra trocar, porque um mês e meio atrás, tava exatamente igual. É o mesmo set de agarra, não mudou nada. Mas nos andares de baixo, fontes confiáveis me afirmam que trocou. Então, então trocou. Voltamos pra ele, galera. O temido boulder preto de pulinho. Você tem que me salvar. Eu tô ali em cima e eu vou cair se você não, se você não subir. Não. Bom, aí voltamos pro boulder, né, de terça-feira, o boulder de salto, e eu já senti uma melhora muito grande nas minhas primeiras tentativas. Na minha segunda tentativa, que é essa, eu já consegui segurar por alguns segundos, e mesmo não conseguindo mandar, eu fiquei muito feliz, apesar de parecer irritado aí, eu tava mesmo, mas consegui chegar bem perto de acertar o movimento logo de primeira, então eu fiquei muito feliz, meu. Até que na minha terceira tentativa, eu finalmente acertei, meu. Então eu saí de 30 tentativas na terça para 3 tentativas na quinta. Vale muito a pena insistir. Boa! Boa, meu Graças amor. a Deus. E aí? Agora falta fazer ele inteiro, né? Que isso é o pulo isolado, né? Mas eu já tô feliz já. Você fez pulo isolado? Ele começa ali, ó. Ah, sério? Mas daí o que acontece? Pega o vídeo onde eu tô fazendo e daí junta. Eu tô até com a mesma roupa.
Tá tudo certo. E assim a gente chegava no fim do segundo dia no Bipump. E, bom, acho que né, vários aprendizados em um dia só, em 2 dias principalmente. Mas uma das principais coisas que eu diria, se você for, em qualquer ginásio na verdade, é tenta não dar muita importância para o nível de dificuldade, para a cor do adesivo e tenta se expor um pouquinho mais, obviamente sem passar dos limites. Porque vez ou outra você provavelmente vai conseguir fazer algo que você acha que é impossível ser feito. Simplesmente por não se limitar pela cor ou pela suposta dificuldade que uma rota tem. Às vezes, rotas de dificuldade que parecem ser mais fáceis vão ser mais difíceis para você do que outras que parecem mais difíceis. É muito subjetivo. O Bipump também conta com uma loja muito bacana, que tem chalk bag, escovinha de agarra, livro para guiar você pela natureza aqui no Japão e basicamente mostrar as rotas que estão disponíveis. Inclusive vai sair um vídeo sobre Mitake, que é um lugar de bouldering aqui no Japão, bem perto de Tóquio. A gente foi para lá e comprou o livrinho de Mitake bem nessa loja aí, inclusive. E tem muita coisa, galera. Tem sapatilha, tem tudo. Tudo que você pode estar esperando de escalada você vai encontrar aí. Sobre os preços, tá? Especificamente de entrada no ginásio, a primeira vez que você vai é um pouco mais caro, porque tem uma taxa de registro, e depois a taxa cai para 1.800 ienes mais ou menos, tá? Isso varia com o final de semana, acho que o final de semana é um pouquinho mais caro. Mas vale muito a pena conferir esse ginásio, se você for para Tóquio, dá uma passadinha lá que você não vai se arrepender, com total certeza. Vale muito, muito a pena. Bom pessoal, chegou o fim então desse vídeo do Bipump, espero que vocês tenham gostado bastante desse ginásio. O que eu posso dizer é que eu amei escalar aqui no Japão. Eu acho que essa aqui vai ser uma das últimas vezes que eu vou escalar aqui nessa viagem, obviamente, pretendo voltar pra cá, então... Mas o que eu posso dizer é que é muito diferente mesmo, os níveis são mais difíceis aqui, mas eu acho que justamente isso é o que te impulsiona a tentar alguma coisa a mais, porque você não quer ficar só no V0, você não quer ficar só no V1, você quer tentar chegar no seu nível, então te motiva a tentar algo mais difícil, sabe? Eu sinto que aqui eu fiz algumas coisas que eu não tenho costume de fazer e eu descobri que eu consigo fazer algumas coisas que eu achei que eu não conseguia fazer. Então, por exemplo, aquele slab rosinha que eu escalei e até aquele preto de pulo eu não sabia se ia sair ou não. Então é muito legal puxar um pouquinho do limite e fazer alguma coisa um pouquinho mais difícil vez ou outra. E é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido até aqui e é isso aí.